Olá pessoal, eu sou a professora Fátima Martins e eu estou aqui de volta para falar com vocês hoje sobre classes gramaticais ou classes de palavras, que é a mesma coisa. Então hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre gramática. Bom, as classes gramaticais, elas são 10. Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Como vocês podem perceber, elas são interligadas entre si. Para que eu possa, então, classificar uma frase, eu preciso saber o que cada elemento, qual é a função que ele faz na minha frase. Por exemplo, o substantivo, eles são palavras que nomeiam os seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Por exemplo, eles podem ser flexionados em gêneros, masculino e feminino, em números, por exemplo, singular ou plural, e ainda no grau, que seria diminutivo, normal ou aumentativo. Então, todas as coisas que nós podemos dar nomes são chamadas de substantivo. Depois nós temos ainda o adjetivo. O que é adjetivo? O adjetivo é a palavra que atribui propriedades, ou seja, características, qualidades ao meu ser, ao meu sujeito, exprimindo a eles, então, aparência, modo de ser ou uma própria qualidade. Eu coloquei uma tirinha ali para vocês observarem bem o sentido do nosso adjetivo. É estranho para a mamãe, eu sou respondona. Respondona é um adjetivo. Para o papai, eu sou dengosa. Dengosa também é um adjetivo. E para as visitas, eu sou supereducada. O supereducada também é um adjetivo. Então, são qualidades boas que eu dei ao meu sujeito. É isso aí. A vida é um teatro, Julieta. Mas quem escreveu os seus papéis não tem nenhuma originalidade. Originalidade também é um adjetivo. Eu estou dando qualidades. Depois eu tenho, então, o artigo. O artigo, ele é a palavra que, vindo antes do substantivo, ele indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo. Os nossos artigos, eles são classificados, então, em definidos, que determinam os substantivos de maneira precisa. Eles são o, a, os, as. Por exemplo, eu comprei o carro. O, artigo definido. Ou ainda, artigos indefinidos, que determinam os substantivos de maneira vaga. Um, uma, uns, umas. Por exemplo, eu comprei um carro, ou seja, qualquer carro. Em seguida, eu tenho o pronome. Como o próprio nome já diz, o pronome é a palavra que substitui o nome, né? É a palavra que nós usamos no lugar de um nome, ou a que ele se refere, ou ainda que acompanha um nome, qualificando de alguma forma. Por exemplo, a moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Esse ela está substituindo a moça. Essa moça morava nos meus sonhos. Essa também é um pronome demonstrativo. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. Minha, pronome possessivo. Eu, pronome pessoal do caso reto. Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano. Ele, pronome pessoal do caso reto. E nossa, pronome possessivo. E neste, pronome demonstrativo. Em seguida, nós temos o numeral. O numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou situa em determinada sequência. Nós temos numerais fracionários, multiplicativos
ordinais ou ainda cardinais. Por exemplo, primeiro, dezena, flexões, gênero, número e grau. Veja mais alguns exemplos aqui embaixo comigo. Os quatro últimos ingressos foram vendidos há pouco. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Eu quero café duplo. E você? Então, o numeral é tudo o que indica para nós quantidade. Em seguida, eu tenho verbo. O que é um verbo? São palavras que indicam principalmente uma ação. Podem indicar também uma ocorrência, um estado ou ainda um fenômeno da natureza. Por exemplo, o professor ensina. O verbo é ensinar. Lembrando que nós temos as terminações verbais ar, ir, conforme falamos na aula anterior. Eu gosto de língua portuguesa. Verbo gostar. Há muito silêncio na sala, no sentido de existir, haver. Em sequência, nós temos o advérbio. Como o próprio nome diz, advérbio. Nos lembra o quê? Nos lembra a palavra verbo. Ou seja, o advérbio é toda a palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio, modificando o seu sentido. Por exemplo, cheguei cedo. Cheguei é um verbo. Cedo é a qualidade, ou seja, é como que eu classifico o meu verbo chegar. Cheguei cedo. Eu poderia ter chegado tarde, eu poderia ter chegado atrasado, mas eu cheguei cedo. Esse carro é muito bom. Ele comeu rapidamente. Então, as palavras que acompanham o nosso verbo, ela é chamada de advérbio. O advérbio ele é classificado de algumas maneiras. Por exemplo, eu tenho advérbio de lugar. Aqui, ali, aí, lá, atrás, perto, abaixo, acima, dentro, fora, além, adiante e etc. Tudo que indica lugar. Eu tenho ainda advérbio de tempo. Agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, sempre, nunca e etc. Advérbio de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar e parte dos vocábulos terminados em mente. Por exemplo, calmamente, alegremente, rapidamente e etc. Eu tenho advérbio de intensidade, que é aquele que me indica quantidade, posição sobre alguma coisa. Por exemplo, muito, pouco, bastante, depois, menos, tão e etc. Eu tenho advérbio de dúvidas, aquele que me expressa dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente e etc. Eu tenho ainda também o advérbio de afirmação, que é aquele que afirma alguma coisa. Sim, certamente, realmente, efetivamente e etc. E eu tenho, por fim, o advérbio de negação, aquele que nega alguma coisa. Não, nunca, jamais e etc. E nós temos também a preposição. O que é a preposição? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois termos ou mais. Ou seja, a preposição ela faz toda a diferença na minha frase. Se eu tiro a preposição da minha frase, ela fica totalmente desconectada. Observem os exemplos abaixo. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Se eu tiro a preposição de, tanto do começo da frase quanto do final, ela fica: os amigos João estranharam o seu modo de vestir. Observaram a importância da preposição? Eu tenho a frase logo abaixo que diz assim: ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Agimos conforme a atitude deles. Ou então, ele terá que fazer o trabalho. Se eu tiro a preposição que da minha última frase, observe como ela fica. Ele terá que fazer o trabalho. Então, a minha frase ela não tem uma conexão. Ela não fica uma frase complexa. Então, a preposição ela faz toda a diferença na minha frase. Eu não posso jamais fazer uma frase, montar uma frase sem uma preposição.
Depois da preposição, eu tenho então a conjunção. O que é a conjunção? Ela é parecida com a preposição, porém elas são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. A conjunção, ela é a palavrinha-chave que une a minha frase, a primeira parte da minha frase, na segunda parte da minha frase. Já a conjunção, eu consigo ficar sem ela na minha frase. A preposição, não. Observem só a conjunção. Estudei muito e aprendi a matéria. Esse "e" está juntando a minha primeira parte da frase na minha segunda parte da frase. Olha a segunda. Já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Se eu tirar a palavra "por isso" da minha frase, ainda assim eu consigo entendê-la. Já fiz todas as tarefas, vou descansar. Observaram que a conjunção eu consigo ficar sem ela? Já chega de televisão, leia um livro ou jogue um jogo. Eu esperei por você, mas você não veio. Venha à minha casa hoje à noite, que estará lá no meu irmão. E eu trouxe aqui para vocês então, para checar se realmente o entendimento foi feito, se realmente vocês conseguiram memorizar as classes de palavras, eu trouxe algumas atividades. A primeira atividade, ela diz assim: localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo. Lembrando que substantivo é a palavra que nomeia todas as coisas. Mesa, cadeira, banco, mulher, homem, menino, quadro. Todas as palavras que dão nome para as coisas são chamadas de substantivo. A primeira frase diz o seguinte: as pessoas estavam muito contentes na festa. Nesta frase, eu tenho dois substantivos: pessoas e festas. A segunda frase diz assim: a bicicleta de Paulo está com o pneu furado. Já nessa frase, eu tenho três substantivos. Eu tenho a bicicleta, Paulo e pneu. E a terceira frase diz o seguinte: o garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Nessa também eu tenho três: garoto, teatro e bilhetes. A questão número 2, ela diz o seguinte: sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir. Só recapitulando, adjetivo é a palavra que dá qualidade para o meu substantivo, ou seja, qualidades positivas ou negativas. Então vamos lá. Frase A: o sapo verde deu um pulo engraçado. Nessa frase eu tenho dois adjetivos: o verde e o engraçado. Letra B: no meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Então aqui também eu tenho dois: o pequeno e perfumadas. Letra C: quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Aqui eu tenho dois adjetivos: rasgadas e gastos. Na atividade número 3, eu tenho o seguinte enunciado: sublinhe as preposições. É muito importante vocês entenderem o que o enunciado está pedindo para fazer bem certinho. Ali diz o seguinte: sublinhe as preposições. Lembrando que preposição é a palavra que liga que faz a ligação de uma palavrinha em outra palavrinha. Ela faz como se fosse a conexão de uma palavra na outra. Então, nós temos ali: conversamos sobre nossos estudos. A preposição é sobre. Sempre lutamos contra a má vontade de alguns. A preposição nesse caso é contra. E a letra C: estou mais uma vez sem meu ajudante. A palavra que está ligando uma na outra é sem. Em seguida, a atividade número 4, ela pede para nós fazermos o seguinte: grife as conjunções. A conjunção é a palavra que liga uma parte da minha frase, da minha oração, na outra parte da minha oração. Então vamos lá, vamos descobrir. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Aqui nesse caso, a conjunção é a palavrinha mas. Letra B: estava estudando quando você me telefonou. Nesse caso,
a conjunção nessa frase é a palavra quando. Letra C, você reage ou será dominado pela doença. Nesse caso, a conjunção é ou. E a última, letra D, não compareceu à reunião nem justificou a falta. Aqui nessa frase, na letra D, a conjunção é nem. A atividade número 5, eles pedem o seguinte: sublinhe a interjeição relacionando as emoções do quadro abaixo. Então, eu tenho um quadro abaixo que tem as seguintes emoções: alegria, aborrecimento, saudação, advertência e admiração. Primeiro, nós precisamos encontrar qual é a interjeição de cada frase. E em seguida, nós vamos dizer a qual classe ela pertence. Primeiro, nossa, como ela samba. A interjeição é nossa. E a classificação é admiração. A letra B eu tenho cuidado, trecho sem afastamento. A minha interjeição é cuidado e a classificação é advertência. A letra C diz o seguinte: olá, como passou a noite? A minha conjunção é olá e a classificação é saudação. Letra D, oba, as férias estão aí. A minha interjeição é oba e a classificação é alegria. E a última frase, xi, esse cara aqui de novo. A minha interjeição é xi e a classificação então é aborrecimento. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre classes de palavras. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem bastante. Tentem fazer o máximo de atividade possível. Qualquer dúvida, me escrevam. Estarei à disposição para responder qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tiverem. Até a próxima aula, até a aula 3. Vejo vocês logo mais.